Bem-vindos aqui no Baú do Trader e hoje eu vou comentar com vocês mais uma daquelas pantomimas que a mídia gosta de ficar repetindo, criando clichês, que é o arcabouço fiscal. Acompanhe o vídeo, acompanhe esse vídeo. Pois é, existe uma técnica que é usada hoje aqui no jornalismo brasileiro. Ele vai criando clichês, ele vai criando apelidos. Então, a PEC número 20 e tal, não, é a PEC da destruição, é a PEC da gastança, é a PEC do não sei o quê. Então, assim, se cria adjetivos, se criam apelidos e vão se criando chavões, que é mais importante, é mais interessante, assim, colocar o chavão, parece que você já entendeu tudo, né? Então, vocês devem ter ouvido nos últimos dias sempre aquela frase arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda está com a equipe dele após 2 meses, hein? 2 meses. E ele ainda não consegue apresentar o arcabouço fiscal. Isso dá uma impressão de que é uma coisa muito difícil, coisa tão complexa. Então está mobilizando nesses 2 meses. Vamos aí para o meio de março, né? O presidente viajará para a China no final do mês, então isso tem que estar resolvido. A reunião do Banco Central ocorre entre 21 e 22 de março, então tudo isso tem que estar resolvido, e eles estão pensando e tal. Agora, vamos aos pontos aqui, né? Isso não é tão complicado assim, porque basicamente nós temos que fechar a seguinte conta. Primeira pergunta: tudo que o Estado arrecada, ele consegue pagar o chamado custeio, que é o custo da máquina pública, mais um investimento que ele queira fazer e tal, com o dinheiro dos impostos, ele consegue? Não. Sabemos que hoje ele não consegue. Então, de um superávit primário deixado pelo Guedes em 2022, nós entramos em 2023 com uma projeção de déficit primário. Então, déficit primário, quando você nem sequer, quando você compara tudo que você possivelmente vai arrecadar, dado aquele versus a despesa, que essa você sabe que terá, porque você sabe quanto custa todo mês a máquina pública e a decisão do que você vai investir, você vai ver que a conta não fecha em percentual do PIB. Então, essa é a primeira pergunta. Então, você já chegou à conclusão de que haverá um déficit primário. Então, a segunda pergunta, imediatamente, sem ficar com essas firulas de arcabouço fiscal, é: qual será o déficit primário previsto para 2024, vamos falar de 2024, 2025, 2026, por exemplo. Qual será o déficit primário? Dado que já sabemos que esse déficit ocorrerá. Não adianta ficar contando com uma receita que você não controla, né? Isso não existe. Mesmo que você crie uma série de alíquotas, de impostos, isso você não controla isso. E você sabe quanto você vai gastar, não quanto você vai arrecadar. Qualquer um que tem uma empresa sabe disso, sabe fazer essa conta. Então vejam que não existe esse papo de arcabouço fiscal. A pergunta é simples: qual é o déficit primário que você almeja limitar em 2024, 2025, 2026? Por que essa pergunta é importante? Que a partir do momento em que o ministro da Fazenda, aliás, isso já tá confuso, né? Porque numa situação clássica onde você tem Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, quem deveria estar montando o arcabouço fiscal é a Simone Tebet, no Ministério do Planejamento, por isso que se chama planejamento. E o Ministério da Fazenda executa. Mas, sabe, aqui tudo é aquela coisa confusa, né? Então, a partir do momento que você definir qual é a magnitude do déficit primário, imediatamente o mercado, em função das projeções de PIB que ele tem para 2024, 2025, 2026, ele vai chegar fazendo a conta ao contrário, dado que você diz qual é o percentual máximo que você assume a responsabilidade que não vai passar daquele déficit primário. Como eu faço uma previsão de PIB para os próximos anos, eu chego, por inferência, em qual é o gasto máximo que você terá. Porque esse gasto máximo, calculado em percentual do PIB, vai superar em tantos por cento a sua receita. Logo, teremos ali o déficit primário.
Esse que é o problema, por que que eles estão enrolando nos 2 meses. Porque eles não querem limitar o gasto. Essa é a questão. Então, o que vai ser divulgado aí nos próximos dias, vai ser simplesmente um desastre, porque eles vão colocar dentro dessa equação a possibilidade deles continuarem gastando um valor da cabeça deles, do jeito que eles querem, e não travando. Fala: "Não, é o quê? Ó, a trava será o déficit primário", por exemplo, que pode ser até decrescente de ano a ano. Vamos dizer que esse ano é 1% de déficit primário, no outro ano é 0,7, depois do outro é 0,4, depois é 0,2 e aí zera. Mas aí você limita o quanto de despesa adicional você vai querer bancar acima do que você vai faturar. Isso, evidentemente, para você conseguir fazer isso, você tem que emitir mais títulos públicos. E aí está com o mercado aqui, não é com o Banco Central, está com o mercado. Como ele vai fazer essa conta? Fala assim: "Ah, entendi. Como você está dizendo que vai ter ainda um déficit primário de tanto, logo o seu gasto será de até tanto, a dívida pública vai aumentar todo ano, porque como o déficit primário, a gente ainda não considerou o custo da dívida, o custo dos juros, por isso que chama primário. E quando vai depois para o déficit, né, secundário, aí você inclui, por exemplo, todas as despesas financeiras e a dívida fica muito maior em percentual do PIB, né. A ideia de você ter o superávit primário é que você já vai conseguindo pelo menos ir amortizando o total da dívida que você tem. Quando você entra no déficit primário, é mais ou menos assim, o cheque especial já estourou e você pede numa outra instituição que de repente ele te dê um outro cheque especial, então a sua dívida só aumenta. A quantidade de juros que você vai pagando no mês só aumenta. Então essa que vai ser a péssima notícia quando eles forem comunicar o tal do arcabouço. Eles vão deixar uma válvula, vamos dizer assim, aberta para a questão do gasto. Eles não vão ser capazes de limitar. Por quê? Porque a cabeça progressista, ela sempre imagina um dinheiro como uma quantidade que é uma questão só da gente se reunir, pensar, ter uma conversa, a gente chega numa questão assim. Governar um Brasil diferente de a partir de 2003, com uma forte restrição fiscal como a gente está enfrentando, isso eles não sabem fazer. Porque todo o populismo deles de dizer para as pessoas: "Eu vou fazer isso e tal", depende de dinheiro. Quando em 2003 a receita só aumentava de uma maneira passiva, em função do crescimento mundial, que elevou o crescimento do Brasil, principalmente por causa do agronegócio, ficava fácil. Você fazia proselitismo, você continuava gastando, só que isso não aparecia, porque a receita já era ineficiente. Só que a receita compensava esse gasto que você estava fazendo. Um gasto ruim, basta ver o número de obras que ficaram ao longo do caminho. PAC 1, PAC 2, projetos lá das refinarias em parceria com Chaves, não vou entrar aqui no mérito. Agora é diferente, não existe esse dinheiro e não existe esse crescimento mundial. E a gente está caminhando para uma recessão. Veja os dados do último trimestre de 2022. Não é totalmente em parte pela taxa Selic. A maior parcela é que aquele que tem o dinheiro, desde outubro, só com os discursos a partir da transição, e eu posso afirmar isso, porque eu trabalho exatamente com isso, as pessoas diziam: "Paulo, eu não vou colocar meu capital em risco com essa turma que está entrando aí". É um problema de confiança. Problema de confiança. Não é tanto a questão da taxa de juros. Ela realmente penaliza, mas penaliza geralmente quem está endividado, está precisando do crédito, está precisando rolar, uma coisa assim, o juro é muito punitivo. Mas para aquele que tem o capital e ele vai investir, nós estamos vendo aí, as invasões do MST voltaram. Não seriam os terroristas? Já viram a destruição que eles causaram? E aí um ministro diz: "Não, é possível da gente conversar e tal". As pessoas que têm o dinheiro para investir, elas estão atentas a isso. Olha a insegurança, olha a insegurança. Não é a questão da taxa de juros. Não venha me dizer que a questão é simplesmente porque a juro é 13,75, né. Já houve no passado uma taxa de juro real maior ainda, né, mesmo ali, se vocês analisarem entre 2003 e 2005.
O juros estava ali da ordem de 19%, a taxa Selic, aí foi reduzindo a partir ali de, né, 2005 principalmente. Então a questão, isso não significava que o país não estava crescendo, era punitivo e tal, mas crescia. Não, hoje o que falta é exatamente a confiança. O ministro da Fazenda que não consegue explicar nada, fica agredindo, como ele não consegue contribuir com nada, a estratégia é agredir os outros, né? É agredir o presidente do Banco Central, é agredir o governo anterior, etc. Tal. Então, apresente. Qual que é o tal do arcabouço? Arcabouço fiscal. É o que você pode ou não gastar no limite que você vai gastar. E esse dinheiro não haverá. E não adianta começar a querer subir imposto e tal. Veja essas empresas que poderiam. Fora a Petrobras, que já com certeza tem contratos maiores, e a Petrobras tem um problema que ela não consegue colocar o petróleo extraído nas refinarias. As nossas refinarias têm aquele problema de não conseguir refinar o próprio petróleo brasileiro. Tem toda uma questão técnica aí. Então ela precisa necessariamente exportar esse petróleo, ela vai ser bastante onerada com isso, com imposto, mas as outras empresas privadas que complementam a, a produção de gasolina e de óleo diesel, elas podem tomar a decisão de, olha, por 4 meses eu não vou me sujeitar a pagar 9,2% por uma coisa que eu estou extraindo para exportar. Né? Eles não vão fazer isso. Né? E a partir de maio, segundo o presidente da Petrobras, eles vão mudar a política de preço da Petrobras. Sendo que ela não consegue nem suprir o mercado nacional da totalidade da necessidade de gasolina e de óleo diesel. Então nós teremos, certamente, em breve também um descompasso com relação ao suprimento desses combustíveis aqui, porque a Petrobras não consegue substituir, não vai ter refinarias construídas a toque de caixa em poucos meses, e aí nós realmente vamos entrar em outro caos do ponto de vista de combustível. Então fica aqui, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal O Baú do Trader, coloca o joinha, se inscreva,